Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 22 de maio. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Supremo autoriza depoimento de Carlinhos Cachoeira. A audiência está marcada para hoje à tarde. 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Ministro da Fazenda vem esta manhã ao Congresso falar sobre novas regras da poupança. O depoimento de Carlinhos Cachoeira no Congresso está marcado para hoje às 2 da tarde. O Supremo Tribunal Federal autorizou ontem à noite a audiência na CPI que investiga as atividades do contraventor. Integrantes da comissão aguardaram a decisão durante todo o dia. Parlamentares na expectativa. Será melhor ele vir, são 5 horas e 35 minutos. Eu estou falando a vocês numa expectativa que o Supremo possa definir através de uma decisão do ministro Celso de Mello a presença do senhor Carlos Augusto à CPI. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal volte a permitir a ausência de um dos acusados numa comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional. O primeiro argumento foi acatado e foi respondido no que diz respeito ao acesso dos advogados. E nós estamos disponibilizando à defesa do convocado exatamente o que tem os senadores, e, aliás, muito mais do que tem os senadores, né? 10 advogados até eles poderiam colocar aqui. Então, eu estou achando que nós vamos conseguir ouvir, sim, pelo menos ver o senhor Cachoeira. A sala com os inquéritos que incriminam Cachoeira ficou à disposição dos advogados no fim de semana. Ninguém apareceu, nem na véspera do dia marcado para o depoimento do contraventor. A defesa quer mais 3 semanas para analisar a documentação. O depoimento já foi adiado uma vez. Se ele não vier, é bom que o presidente e o relator submeta à comissão requerimentos que são urgentes, que devem ser aprovados logo. Vamos antecipar a votação de requerimentos de convocação de governadores, vamos antecipar a votação de requerimentos de convocação de Fernando Cavendish, de quebra de sigilo dele e da Delta. O presidente da CPI avisou que esses requerimentos vão ser votados, mas não agora. No dia 5/6, nós vamos colocar em pauta requerimentos de convocação de governadores, requerimentos de convocação do presidente ou do acionista majoritário da Delta, que é o Cavendish. Vamos colocar requerimentos que vão estar pautados e aí a decisão majoritária da CPI vai prevalecer democraticamente. O depoimento está marcado para as 2 da tarde e o Conselho de Ética, que apura se o senador Demóstenes Torres feriu o decoro parlamentar, se reúne daqui a pouco a partir das 9 da manhã. O Conselho deveria ouvir o advogado Rui Cruvinel, testemunho de defesa do senador Demóstenes Torres, mas ele enviou um ofício aos senadores desistindo do depoimento. Segundo o senador Humberto Costa, relator do Conselho, o colegiado deve abrir a reunião e decidir em conjunto com os parlamentares que rumo dar às investigações. A pauta do plenário está trancada por 2 medidas provisórias que podem ser votadas esta semana. A repórter Sheila Assunção tem mais informações. As 2 medidas provisórias perdem a validade no fim do mês. A MP 555 prorroga até 31 de dezembro 91 contratos do governo nas áreas de comunicação e de meio ambiente vinculados a projetos de organismos internacionais. A segunda MP que tranca a pauta é a 554, que trata de 2 temas, microcrédito para empreendedores e etanol. A MP permite ao governo criar uma linha de crédito para a estocagem do etanol. O objetivo é reduzir as variações de preço durante a entre-safra e contribuir para a estabilidade da oferta de álcool. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Senadores e convidados discutem os temas em foco na Rio+20, a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável. Desta vez, a ênfase será em cidades sustentáveis. Em seguida, a comissão examina a pauta com 14 itens. Entre eles, o projeto que obriga fabricantes de carros a apresentarem plano de adequação para que em até 5 anos o consumo de combustível seja reduzido em 10%. A Subcomissão em Defesa do Emprego e da Previdência Social faz audiência pública para debater a situação dos trabalhadores do setor aéreo e do Fundo de Pensão Aeros. O Aeros é um dos maiores credores da Varig e sofreu influência direta da crise que afetou a empresa no final dos anos 90 e início dos anos 2000.
Na Comissão de Educação, um dos projetos em pauta institui a necessidade do habite-se escolar para permitir o funcionamento de estabelecimentos da educação básica. Pelo texto, o MEC definirá as condições civis mínimas de construção e equipamentos necessários para o habite-se, que será concedido pela Prefeitura. Logo mais às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos faz audiência pública conjunta com a Comissão Mista sobre a MP 567, que estabelece as novas regras da poupança. A repórter Mariana Abreu está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. A medida provisória é uma das apostas do governo para baixar a Selic, a taxa básica de juros, para patamares inferiores a 8,5% ao ano, sem que haja uma migração de investimentos dos fundos para a caderneta de poupança. O governo teme que, com a queda da Selic, hoje em 9% ao ano, os investidores deixem de comprar títulos públicos que financiam o déficit governamental em busca de mais rentabilidade. A mudança só vale para as aplicações feitas na poupança a partir do dia 4 deste mês. Para alguns senadores, a audiência, que tem como convidado o ministro da Fazenda, Guido Mantega, pode dar início a um debate mais amplo sobre os juros no país. Na comissão mista que analisa a medida provisória, os parlamentares já ofereceram 24 emendas ao texto. Confira na reportagem de Dante Ascioli. A medida provisória prevê duas situações. Se a Selic, taxa de juros definida pelo Banco Central, for maior que 8,5%, a remuneração continua igual, 6,17 mais TR. Mas se os juros forem de 8,5% ou menores, o rendimento também cai. Fica em 70% da Selic mais TR. Senadores e deputados apresentaram 24 emendas ao texto. No dia 29, apresentando o relatório, nós abriríamos a discussão da matéria, votação, eventual destaque, como é o normal numa votação de matéria como essa. O senador Ricardo Ferraço quer simplificar as regras da poupança. Ele sugere que a remuneração seja sempre de 70% da Selic mais TR, qualquer que seja o nível dos juros definidos pelo Banco Central. Nós precisamos que o governo federal tenha metas fundamentadas, metas que não sejam apenas conjunturais, que sejam estruturais. Então, se você vincula a Selic à poupança, o governo federal terá que persistir na linha de você manter os juros cada vez mais baixos. Para este deputado, a medida provisória desestimula a poupança. Ele quer mudar o texto e garantir remuneração mais alta para os depósitos mantidos na conta por mais de 2 anos. Mais de 45 milhões tem depósito de menos de R$100, ou seja, é o brasileiro que menos tem recursos que tem caderneta de poupança. Nós queremos proteger esses brasileiros dizendo ao governo que aqueles que mantiverem a sua aplicação por mais de 2 anos, que são os brasileiros que acreditam mesmo na poupança como sendo uma alternativa de socorro, de servir a aposentadoria ou outras situações, possa ter um rendimento que não seja afetado por essas mudanças. A senadora Vanessa Graziotin apresentou uma emenda que mantém as regras atuais para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. São pessoas que têm uma poupança muito pequenininha e que, no meu entendimento, não alterariam muito o objetivo do governo. E antes da audiência conjunta sobre as novas regras da poupança, a Comissão de Assuntos Econômicos vota a mensagem do Executivo que autoriza o Banco Interamericano de Desenvolvimento a conceder empréstimo de $1,148 bilhões ao Estado de São Paulo, o equivalente a R$2,3 bilhões. A reunião está marcada para as 9h30. Daqui a 22 dias, líderes de todo o mundo e a sociedade voltam a discutir medidas para garantir o futuro do nosso planeta. A Rio+20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, já tem uma agenda repleta de eventos, além do encontro de chefes de Estado.
20 anos depois da Rio 92, o Rio de Janeiro volta a sediar uma Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Na Rio+20, governantes, empresários e a sociedade civil vão discutir e propor soluções para problemas urgentes como a falta de água potável, poluição de rios e mares, acesso aos alimentos, redução da pobreza e a proteção do meio ambiente, num planeta cada vez mais habitado. Os temas principais da conferência são governança ambiental, que é a gestão do meio ambiente, e a economia verde. Significa você discutir uma economia que seja uma economia menos intensiva em carbono, uma economia de uso mais racional dos recursos naturais, mas que também uma economia que promova a inclusão social e que contemple a perspectiva social dos modelos de desenvolvimento. Esta conferência fala dos 3 pilares da sustentabilidade: o pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social. E o fato que os 3 têm que ter uma relação entre eles, um relacionamento estreito, e que não é possível conceber o desenvolvimento sem uma relação harmônica entre os 3 pilares, é um fator diferencial. Os participantes vão avaliar o que foi feito até agora como resultado dos principais encontros mundiais e definir uma agenda para os próximos 20 anos. Todos os países do mundo vão se comprometer com um conjunto de objetivos que sinalizem a expressão do desenvolvimento sustentável, por meio de metas, de prazos e de indicadores bastante específicos para alguns temas que estão sendo discutidos. Se conseguirmos apenas isso, a conferência já é um grande sucesso. Dos 193 países membros da ONU, mais de 180 já confirmaram presença na Rio+20. Mas o encontro de cúpula não terá a participação de lideranças importantes. A vinda de Barack Obama à conferência não está confirmada. A gente lamenta, entretanto, por outro lado, já tem muitos, mas muitos chefes de Estado, sejam presidentes ou primeiros-ministros, confirmados. E os BRICS, ou seja, Rússia, Índia, China, além do Brasil, já estão confirmados, que já dá a conferência Rio+20 um caráter de vitória. Os chefes de Estado vão se reunir de 20 a 22 de junho, mas a agenda da conferência é bem extensa. Dos dias 16 ao dia 19, nós temos os Diálogos do Desenvolvimento Sustentável. Essa é uma iniciativa pioneira do governo brasileiro, que vai ser um conjunto de 10 painéis com os grandes nomes mundiais em cada um desses 10 temas. São 10 temas que ilustram a diversidade do debate sobre o desenvolvimento sustentável. A partir do dia 13 de junho, muitos eventos paralelos já estão programados. De 13 a 22, prefeitos e representantes de municípios de todo o mundo participam do Encontro Global dos Municípios. De 15 a 18, mais de 2.000 líderes de empresas, acadêmicos e da sociedade civil mostram inovações para o desenvolvimento sustentável. De 15 a 23, cidadãos, ONGs e movimentos sociais se reúnem na Cúpula dos Povos por Justiça Social e Ambiental. A ambição do povo brasileiro, além de ser um anfitrião, um negociador, é que nós estamos discutindo o futuro do país e do planeta, em torno da agenda do desenvolvimento sustentável. E o desafio vai ser exatamente no pós-conferência, como nós vamos lidar com esses novos rumos, em torno dessas questões críticas que vão ser apontadas pela conferência da Rio+20. O Senado também irá participar da Rio+20. Uma comissão externa formada por 12 senadores irá representar a casa na conferência. Entre as atividades previstas está a reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e de Reforma Agrária no dia 20. Nós temos uma grande responsabilidade porque a agricultura em todo o mundo é responsável por uma parcela significativa das emissões de gases de efeito estufa, em torno de 30% no mundo, e a agenda da redução de gases de efeito estufa certamente passa por um novo modelo de agricultura e fazendo com que algumas exigências legais existentes no Brasil, por exemplo, como as áreas de preservação permanente, seja um conceito adotado em todos os países do mundo. Da Comissão de Relações Exteriores, ontem, debateu a agenda da Rio+20. Os participantes cobraram a definição de metas para o desenvolvimento sustentável e defenderam mais poder para as instituições internacionais ligadas ao meio ambiente.
O assessor do Ministério do Meio Ambiente para Rio+20, Fernando Lírio, explicou que as propostas que serão levadas à conferência ainda estão sendo negociadas. Os temas principais em debate são os rumos do desenvolvimento sustentável e os mecanismos de governança global das Nações Unidas para acompanhar e negociar o cumprimento dos acordos. Mas para o ambientalista Fábio Feldman, a agenda da Rio+20 é deficiente, porque não define claramente os limites do desenvolvimento mundial. O tema economia verde e erradicação da pobreza são temas um pouco abstratos demais por uma reunião dessa natureza. Por quê? Porque o que nós estamos querendo da Rio+20 é uma agenda de implementação. Quer dizer, nós tivemos há 20 anos atrás a Agenda 21, duas grandes convenções importantes, a de clima e de biodiversidade, e o que é importante nesse momento é uma agenda de implementação. E no campo da governança, que é outro campo, nós temos que sair com uma resposta das Nações Unidas em relação ao que tem que ser feito. Nós ainda estamos com um documento muito extenso, o que levou as Nações Unidas a convocar uma sessão especial da comissão, agora na última semana de maio, para tentar resolver algum dos impasses e colocar o que nós estamos reforçando há algum tempo, metas, uma agenda de desenvolvimento sustentável que eventualmente venha a substituir as metas do milênio e que possa ser trabalhada depois pelas convenções específicas. Para os debatedores, é preciso avançar nas instituições internacionais para enfrentar os problemas de desenvolvimento com sustentabilidade, seja aumentando os recursos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, ou criando uma nova organização. A primeira alternativa é turbinar o PNUMA, quer dizer, fazê-lo uma entidade mais forte, com mais orçamento, com mais gente. E se essa alternativa não for atendida, começar a pensar numa Organização Mundial do Meio Ambiente. A criação de uma Organização Mundial do Meio Ambiente seria aonde, de fato, a gente consiga avançar conceitualmente e, principalmente, trazer de outras organizações, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, a capacidade de articular, de promover acordo entre, sempre que há uma disputa entre países, a compensação, se você tem um mecanismo de diálogo com o estabelecimento de um poder de policiamento, de decisão sobre atitudes ou sobre consequências de implementações de políticas nacionais, por exemplo. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.